Os desafios são vários e aquele que nós estivemos a falar, que é a questão da introdução das novas tecnologias, das máquinas digitais. Eu, por hábito, digo que a introdução dessas novas tecnologias podem, inclusivamente, conduzir a efeito contrário àquilo que se pretende. Isto é, reforçar o próprio ensino obsoleto ou tradicional que nós temos. E pode fazê-lo porque vai substituir o professor ao nível da informação, mas isso não é tudo. Pode fazê-lo porque, como eu costumo dizer, mais data show, menos pau de giz. Se a escola não se alterar, a escola está igual há 200 anos. A formação dos professores tem que ser também no domínio das novas tecnologias, porque não pode prescindir-se daquilo que hoje é a disponibilidade da informação. Mas o professor não é descartável, precisa sobretudo de ser formado para apoiar processos de pesquisa nos alunos, ajudar os alunos a uma análise crítica de informação, a uma utilização muito mais potenciadora dessas máquinas, que não se resuma a uma mera utilização em processamento de texto ou jogos educativos. Vai muito além. Acompanho projetos de formação de professores no Brasil, onde, por exemplo, os professores fazem já com alunos programação de computadores. Programação, portanto, os alunos produzem programas. Alunos de 5, 6, 7 anos. Os outros professores, aqueles que não estiverem atentos e não reformularem a utilização desses dispositivos, como eu digo, são indispensáveis, podem correr o risco, isso sim, de reforçar a mesmice e acontecer como, não sei se tem cabimento uma pequena situação anedótica, se calhar não, sim, porque eu gosto muito das metáforas e pequenos episódios. Um dia convidaram grandes especialistas na área das novas tecnologias para vir ao Brasil ver uma aula com a utilização dos computadores. Vieram a uma aula de matemática. Entraram numa sala onde estava a professora e 20 alunos. Cada aluno tinha o seu computador e a professora tinha o computador que coordenava numa intranet todos os computadores. E os pesquisadores assistiram à aula utilizando as novas tecnologias e viram o seguinte: a professora, utilizando as novas tecnologias, disse: vamos começar a aula de matemática? E os meninos: vamos. Então, Manel, vamos utilizar as novas tecnologias? Vamos, professora. Quantos computadores é que tu tens? Eu tenho um. E a Maria tem um. Então vamos utilizar as novas tecnologias. 1 mais 1, quantos computadores são? Então aqui, isto não tem piada nenhuma, isto é trágico. Mas o que eu vejo nas escolas, muitas vezes, em Portugal, sobretudo, é isso. Os computadores entram, são utilizados quase sempre numa sala à parte. Uma vez o aluno vai lá por semana, quando vai, chega e faz uma consulta rápida na internet, copia a informação sem pensar em informação, passivamente, ou vejo outra coisa, quando põem computadores em salas de aula pretensamente modernas, eu digo pretensamente porque por vezes há adoções acríticas da não diretividade, então vejo computadores espalhados para a escola moderna, em que os alunos estão fazendo pesquisa, e quando eu me aproximo, os alunos viram a tela, eu vou ver ao histórico, e a pesquisa que eles estão a fazer nessas escolas de ensino médio, quase todas, são pesquisas na Playboy e na Sex Hot, o que é ótimo. Porque no fundo denota a necessidade que aqueles alunos têm, os traumas que eles têm ao nível da educação afetiva e sexual, não é? Porque eles devem ter problemas enormes, enfim, traumas terríveis. Estou brincando, mas é verdade. Hoje em dia, a Ponte tem uma bateria de computadores, penso que incomparavelmente maior do que existe entre as escolas portuguesas. Mas foi a primeira escola que integrou as novas tecnologias, logo na década de 1980. Um banco desfez-se de um determinado conjunto de Amstrads, aqueles que tinham aquelas disquetes de cartão antigas, em que nós tínhamos que aprender a fazer o controle, alt, não sei o quê. Era muito divertido. E os alunos aprenderam. E nós imediatamente detectámos alguns riscos. Primeiro, que os alunos ficavam olhando para o computador como um burrinho com antolhos, ou seja, não viam ninguém ao seu lado. Eram monstrinhos de computador. O computador era um altar. Aquele sucumbia, deixando de haver a relação. Depois vimos também que os alunos, quando viam na internet determinado assunto, apesar de procurarem a informação através de um processo de pesquisa, eles tinham tendência para fazer a cópia imediata e o print. Era muito pouco ecológico, gastava muito papel. Depois os jogos educativos que surgiam são jogos imbecis, a maior parte deles, porque são estímulo-resposta, que não tem mais nada do que isso, criatividade zero. Então a Ponte questionou-se:
e criou uma intranet e o aluno a todo momento pode ir, hoje, decorridos 20 anos de prática, de utilização de novas tecnologias, o aluno pode ir a qualquer momento, qualquer hora, qualquer dia para essa utilização, mas não vai fazer esse tipo de utilização que o isola, não é? Alguém falava, mais importante que a autoestima é a heteroestima. Como é que alguém pode conceder ao outro o cuidado e a atenção se ele está dialogando com uma máquina? É um dos grandes riscos também, é o isolamento que essas máquinas podem conduzir. Outro problema, e eu já disse demais para dizer pouca coisa, outro problema é a relutância que os professores têm na formação digital. Eu não gosto de máquinas, mas considero que os professores não podem prescindir dessa formação. E que é uma formação que não tem forçosamente de passar pela programação ou por um conhecimento, enfim, muito profundo. Tem, sobretudo, de passar por uma utilização inteligente, como mais um dispositivo. A juntar a muitos outros. Mais uma possibilidade, né? Exato, indispensável. Mas esse computador, numa escola onde haja ainda a turma e a aula, não sei como é que pode fazer-se uma utilização inteligente desse computador. Leva exatamente para o isolamento, porque é tratado à parte, no laboratório, no espaço, na informática, não tem nada a ver com o resto, não é? O resto é aula. Isolamento, né? Ali é o divertimento, o computador, não é? A compensação, a desculpabilização curricular. Mas não é possível desenhar um perfil. Eu considero que o professor tem que ser hoje para poder ser amanhã. E o ser hoje pressupõe que seja mais do que aquilo que é. Ou seja, vamos lá ver se eu me faço entender. Ser professor hoje já é muito mais do que aquilo que é tomado como necessário. O professor hoje tem que desconstruir tudo aquilo que fez a sua cultura na escola tradicional obsoleta que ainda temos, que produz insucesso, infelicidade nos professores, e ao mesmo tempo atualizar-se no sentido de perceber que o ritmo da história deixou para trás a instituição escola. Isto é, tem que fazer um duplo esforço e uma ruptura muito grande com a cultura pessoal e profissional que teve. Se nós considerarmos assim, ao fazer isso, ele está no futuro, ou seja, está reelaborando a sua cultura e a cultura da escola, e está recuperando aquilo que há muitos anos já todos os teóricos propõem, novas formas de fazer as coisas, que levam realmente a escola pública existe, a escola para todos, com sucesso para todos. Agora, definir um perfil a 10 anos é impossível, nem a 3 anos. Quando nos pediram para fazer aos alunos formação para a cidadania, não sei se aqui no Brasil pede também a essa coisa, para a cidadania, agora pede-se tudo à escola, para a saúde, para os afetos, educação para o trânsito, educação, bom, e depois não preparam para nada, não é? Preparação, educação para a cidadania. Nós respondemos, não podemos fazer, temos que fazer educação na cidadania, no exercício da liberdade responsável. Porque, e depois disseram, não, mas o cidadão daqui por 20 anos, e eu disse, ninguém pode imaginar o que é a cidadania daqui por 20 anos. Como é que nós podemos estar a preparar uma criança para daqui por 20 anos ser cidadão se não conseguimos perceber os contornos dessa sociedade e da cidadania que pretendem? Queremos é que o aluno viva, e quando falo do aluno, falo do professor, voltamos à resposta de há pouco, que o aluno viva no seu tempo, no Iketenung, no seu espaço, o exercício da cidadania, educar-se na cidadania, no exercício da liberdade responsável. Se isso acontecer, com máquinas ou sem elas, ele quando chegar a 20 anos para além, vai ser cidadão com certeza, porque já o é agora. Atualizado. Não é? Não é?